Fala, Dev. Beleza? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a desenvolver uma aplicação Spring Boot que seja capaz de ler um arquivo Excel e retorná-lo em JSON. Então aqui nós temos a lista, certo? O Excel que nós utilizaremos para trabalhar. Essa lista e essa planilha, ela possui apenas uma página e aqui nós temos 52 registros mais o título. E aqui nós temos a aplicação já funcionando, que nós podemos selecionar o arquivo desejado e executar a extração. A partir dele, nós teremos um JSON com todos os registros extraídos. Então, para iniciarmos o desenvolvimento, nós vamos acessar o Start Spring IO. A partir dele, nós vamos usar o Gradle, manter a linguagem Java e utilizar a versão do Spring 3.3.2. Aqui o group, nós vamos colocar br.com.essentialdev. O artifact, eu vou colocar Excel Data Description, vou apagar e vou manter a versão 21. Também vamos adicionar as dependências do Lombok, do REST e do DevTool. Feito isso, vamos clicar em gerar, ele irá baixar o nosso projeto e agora nós vamos até o IntelliJ e importar esse projeto. Então aqui, com o projeto já importado, nós vamos vir em Build Gradle e vamos terminar de adicionar as dependências que precisamos. Eu vou incluir as dependências logo abaixo. Recomendo que você pause o vídeo aqui e copie as dependências que eu estou utilizando. Feito isso, nós vamos vir aqui no nosso projeto, vamos criar os 3 pacotes que usaremos, sendo eles uma controller, a nossa service e também o pacote model. Vamos começar a desenvolver pelo model, que na verdade nós iremos materializar o objeto do nosso Excel, que seria ele um objeto com um atributo nome e um objeto com o atributo idade. Esse cara aqui, nós já vamos adicionar o getter e o setter. Feito isso, agora nós vamos entrar na nossa service e trabalhar de fato com a lógica do nosso projeto. Então aqui, Excel Service, vamos adicionar a notação Service e vamos criar aqui um método que seja capaz de receber um multipart file e retornar uma lista de person. Então aqui ele vai retornar a lista de person, vai se chamar extract e vai receber uma lista multipart file, ou melhor, um arquivo multipart file. Então aqui nós vamos importar essa lista. Vamos começar aqui criando a lista que iremos retornar. E aqui nós começaremos de fato a trabalhar com o nosso Excel. Então, nós vamos criar aqui o workbook, que nada mais é do que a nossa planilha de fato. Então, nós usaremos o workbook factory.create file.get_input_string. Esse cara aqui nós vamos envolver com try-catch, beleza? Aí aqui nós também precisamos acessar a página na planilha. Como eu mostrei lá, nós temos apenas uma página, então aqui nós teremos sheet workbook.getSheet@, na página 0. Beleza. Agora o que nós precisamos fazer? Percorrer a nossa planilha, percorrer as linhas dela. Então vamos ter aqui row index igual a 1, row index, enquanto ela for menor ou igual a minha sheet.getLastRowNum, eu vou incrementar, certo? Eu vou ir percorrendo. Então aqui eu vou declarar uma linha, vou pegar a linha dessa posição. O index. Se a minha linha ela for diferente de null, então eu vou criar o meu objeto person. Agora eu preciso alimentar os dados de fato. Então, eu vou criar uma célula, vou chamar ela de nameCell, que nada mais vai ser do que uma row
cell.getCell na coluna 0, certo? Então eu estou na mesma linha, só que andando nas colunas. A primeira coluna é a coluna do nome. Se nameCell for diferente de null, então person.setName validate cell nameCell. Por que eu criei esse validate cell aqui? Porque aqui embaixo eu vou criar um private string validate cell que vai receber uma célula. Esse cara aqui vai retornar um switch que vai pegar o cell.getCellType. Beleza. Se o tipo da minha coluna ela for string, então cell.get string cell value. Caso o tipo da minha coluna seja numérico, aqui eu coloquei essa flechinha, ela não precisa, apenas depois, beleza? String ponto value of big decimal ponto value of cell ponto numeric cell value. Esse cara retorna um boolean e eu quero que ele retorne uma string. Eu estou criando aqui um objeto genérico. Vamos deixar também um boolean. Se esse cara aqui string.valueOf cell.get boolean cell value. Esse cara nós não vamos usar, mas fiz questão de manter ele para explicar o seu uso. Também vamos adicionar um outro aqui vazia. E por último, aqui é caso o tipo dele seja branco, ou seja, a coluna, uma coluna em branco, uma coluna vazia. Agora, caso o tipo não seja nenhum desses quatro, então nós podemos retornar unknown, certo? Que o tipo não é conhecido. Perfeito. Então, finalizamos o nosso método. Aqui ele já vai conseguir se achar e extrair a nossa string. Agora nós vamos copiar esse carinha aqui, colocar aqui embaixo, colocar aqui age cell e obter isso da coluna 1. Vamos colocar aqui age cell e agora vamos usar aqui o age cell também. Beleza. Só que aqui nós temos o seguinte: nós temos uma extração que irá retornar do número double e ao extrair ele vai converter com a string, mas vai continuar sendo um número double. Deixa eu só alterar aqui para setAge. Então o que nós fazemos? Nós vamos envolver esse carinha aqui em um integer.valueOf. Beleza. Então agora nós garantimos que ele vai extrair apenas o número inteiro daquela linha, dos dados daquela coluna. Então aqui nós vamos adicionar essa pessoa na nossa lista e ao final aqui nós vamos retornar o person list. Muito bem. Vamos colocar aqui. Beleza. Feito isso, então, caso ele dê algum erro, nós podemos logar. Vamos colocar aqui o log for j e vamos colocar aqui embaixo o log.error, erro ao extrair Excel, exception.getMessage. Perfeito. Agora nós precisamos de uma controller para de fato chamar esse método e fazer a extração. Então vamos criar aqui a Excel controller. Esse cara aqui vai ter um hash controller e um request mapping. Aqui nós teremos a instanciação do nosso Excel Service e também teremos aqui um método que retorna um response entity de list person. Esse cara vou chamar ele de extract também. Ele vai ter um request param. Esse cara vai ser do tipo multipart e vai se chamar file. Basicamente ele vai retornar um response entity.ok chamando Excel Service extract file. Beleza. Arroba post mapping, passando a rota que eu quero. Nesse caso aqui eu vou usar a rota barra Excel e eu vou declarar que ele vai consumir um media type do Spring.multipart form data value. Por que isso é importante? Porque principalmente se você estiver utilizando o Swagger, ele só vai exibir aquela caixinha de seleção caso você declare explicitamente esse tipo aqui. Agora vamos rodar a nossa aplicação e fazer os devidos testes. Então aqui nós temos a nossa aplicação, vamos selecionar o nosso arquivo e extrair as informações. Então aqui no nosso Swagger
nós vamos clicar em Try It Out, vamos selecionar o nosso arquivo e tentar extrair. E olha só, ele extraiu todos os registros para nós. Perfeito, era isso que estávamos querendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos.